E aí pessoal, VET 2016, prova V, tudo bem? Aulas a mais aí vai resolver, tá? Primeira fase, vamos lá, questão 12. Então diz o seguinte, né pessoal, quando a Lua está em quarto crescente ou quarto minguante, o triângulo formado pela Terra, pelo Sol e pela Lua é retângulo, com a Lua no vértice do ângulo retângulo. O astrônomo grego Aristarco, do século III a.C., usou esse fato para obter um valor aproximado da razão entre as distâncias da Lua à Terra, dl, e da Terra ao Sol, ds. Tudo bem? E aí, beleza. Aí ele mostra a figura aí e tal, crescente, minguante e tal. Beleza? Aí onde está a Lua está o ângulo de 90 graus, está o triângulo retângulo aí, tá? E aí, beleza. É possível estimar a medida do ângulo alfa relativo ao vértice da Terra nessas duas fases a partir da observação de que o tempo T2 decorrido de uma Lua quarto crescente a uma Lua quarto minguante é um pouco maior que o tempo T2 decorrido de uma Lua quarto minguante a uma Lua quarto crescente. Supondo que a Lua descreva em torno da Terra um movimento circular uniforme, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que a velocidade não muda, tá? A velocidade de órbita da Lua não muda em relação à Terra, pelo menos a sua magnitude, né? Então, beleza, tomando T1 como 14,9 dias e T2 como 14,8 dias, conclui-se que a razão dl sobre ds seria aproximadamente dada por... Bom, pessoal, olha só, a primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte, né? Ele deu a figura, tudo bem? Aqui é o Sol, aqui é a Lua, aqui é a Terra, tudo bem? E essa figura foi muito usada, né? Essa técnica aí da Lua quarto minguante, porque pensa só, olha só, aqui está a Terra, beleza? E aqui está a Lua, e a Lua está com a metade, né, iluminada. O que acontece? Por quê? Porque o Sol está aqui, vamos supor que o Sol esteja aqui, tudo bem? Ele vai mandando aí luz para esse sistema aí, Terra-Lua, certo? E aí quando está no quarto minguante, a metade da Lua que vai ser iluminada. Então eu sei que aqui, pessoal, eu sei que aqui é 90 graus, separa, beleza? E aí, beleza, aqui vai ficar a Terra, a Lua e o Sol, beleza? Ele quer a relação dl sobre ds, pessoal. A relação dl sobre ds, que é exatamente o cosseno desse ângulo alfa aí que ele deu. Tudo bem? Então, é isso daqui que eu quero. dl sobre ds igual a cosseno de alfa. Então, na verdade, o que eu quero é cosseno de alfa, né? Então, se eu achar o cosseno de alfa, acabou a questão. Mas por que eu peguei o cosseno mesmo? Porque o enunciado fala e porque ele também falou, certo? Dessa relação. Então, como no enunciado ele deu o cosseno, tá, pessoal? Por que no enunciado ele deu o cosseno? Porque, pessoal, a alternativa faz parte do enunciado. E na alternativa tem tudo cosseno aí, né? Então, como ele deu o cosseno de alfa, então eu quero saber o ângulo em alfa e em graus ainda, tudo bem? Bom, então vamos lá. Aí eu dividi o exercício em dois pedaços aqui, tá? Depois a gente junta os dois, tudo bem? Então o que acontece? Eu sei que o 2α, que é essa abertura aqui, em radianos vai ser o S2, que é esse comprimento, sobre o dl, que é a distância da Lua até a Terra, que é exatamente, da Lua até a Terra, que é exatamente o raio desse movimento circular, né, pessoal? E aí, ele dividiu esse movimento circular em duas partes, T1 e T2, certo? T1, galera, para o grego, né, que a gente mede em dias, era como se fosse o quê? Uma distância, uma medida de distâncias, tudo bem? Que depende de VL, porque VL eu vou passar multiplicando aqui só, né? Você reparou? Então eu sei que aqui na segunda parte a gente tem que o VL, na verdade vai ser S1 sobre T1, tudo bem? T1 vou passar dividindo, S1 sobre T1 é VL, né? S2 sobre T2 é VL, tudo bem? Eu vou igualar os dois, eu tenho S1 sobre T1 igual a S2 sobre T2, e dessa relação, pessoal, eu vou isolar o S1 aqui. Por quê? Você já vai entender o porquê de isolar o S1, tudo bem? Então vai ficar S1 vezes T1 sobre... S2 vezes T1 sobre T2 é o S1, beleza? Bom, e eu também sei, pessoal, que S1 mais S2, né? Ou seja, a circunferência inteira vai ser igual a 2πr, né? 2πr ou 2πdl, que é exatamente o raio aí de órbita, certo, pessoal? Bom, aí é o seguinte, eu vou fazer um sistema com esses dois. E como eu já isolei o S1, tudo bem? É por isso que eu isolei o S1, vou substituir o S1 aqui, tudo bem? Aí vai ficar S2 em evidência, 1 mais T1 sobre T2, que é esse cara aqui, tudo bem? É igual a 2πdl, que é esse cara aqui, beleza? Então, é só substituir e colocar em evidência, tudo bem? Bom, é o seguinte, eu estou observando aqui o 2dl, e aqui o S2.
S2 sobre 2dl é exatamente o alfa que eu queria, né? O alfa que é exatamente o ângulo em radianos. Certo? E esse alfa que eu quero aqui, certo? Então esse 2 sobre dl eu vou passar dividindo, então fica S2 sobre 2dl, que é exatamente igual ao alfa que eu estou querendo, certo, pessoal? Então é o seguinte, pessoal, olha só, o π ficou aqui, esse cara eu vou passar dividindo, certo? Então ficou π sobre 1 mais T1 sobre T2. Isso acontece, pessoal, porque esse cara aqui tem radianos, né? E T1 e T2 são valores que ele deu em dia, certo? Então eu vou substituir. E como dia, é exatamente a mesma unidade, eu posso colocar aqui T1 14,9 sobre T2, que é 14,8, tudo bem? E aqui em cima π, esse π aqui. E aí eu vou multiplicar por 180 e dividir por π, porque eu quero em graus. E fazendo as contas ali, vai dar 89,7 graus, que vai ser exatamente essa relação, que é exatamente igual ao alfa, que é exatamente o cosseno de alfa, que é exatamente a alternativa E. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso aí. Então uma questão aí de geometria clássica que os gregos usavam para resolver as questões, e é isso aí, tá? Observem essa questão, tudo bem? Peguem esses dados e dêem uma brincada, pessoal. Calcula a distância da Terra ao Sol, da Terra à Lua, e vê umas coisas aqui, tem umas coisas bem interessantes que o Aristarco concluiu dessa relação, tá bom? Então falou!